Bom dia, senhores torcedores do canal Sênio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. São exatamente 7 horas e 53 minutos, o horário que eu estou gravando esse vídeo, né? Hoje eu estou vendo uma notícia no GE, que eu tenho escutado, tenho visto esses dias nos amigos YouTubers que falam sobre o Fluminense, a lesão do Giba Pérez, Jéssica Maldonado e Marcelo Neves. É sobre a lesão do Matheus Reis, né? Matheus Reis rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e será desfalque do Fluminense por um longo período. O tempo de recuperação desse tipo de lesão varia entre 12 meses, entre 8 e 12 meses. É o mesmo joelho que o jovem Xerez sofreu em 2024, problema igual que o deixou fora de ação até novembro de 2025. Então, ele só deve retornar ao futebol o ano que vem. O jogador de 18 anos passou por cirurgia na última sexta-feira e iniciou o longo o jogador de 18 anos passou por cirurgia na última sexta-feira e iniciou o longo processo de recuperação. A contusão aconteceu durante um treinamento no último dia 7 de março. O jogador, no último dia 7 de março, ele teve uma entorse que gerou inchaço na região. O clube confirmou a informação publicada pelo GE em nota oficial. O jogador Matheus Reis realizou nesta sexta-feira, 27/3, uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O procedimento transcorreu normalmente e o atleta iniciará nos próximos dias o protocolo de fisioterapia no Centro de Treinamento Carlos Castilho. Foram necessárias 3 semanas de fisioterapia para reduzir a inflamação e definir qual tratamento precisaria ser adotado. Matheus Reis estreou no time profissional nesta temporada, ganhando chances no Carioca e furando a fila com Zubeldia. Dos jogadores jovens da base, era quem tinha mais espaço sendo relacionado regularmente. É triste, né? Um menino promissor, o atacante renovou o contrato com o clube no começo deste ano até o final de 2030. Foi o último destaque da geração 2007 a assinar novo vínculo. Formado em Xerém, o atacante de 18 anos passou por uma grave lesão no joelho em meio de transição da equipe profissional em 2024 e levou um ano para recuperar. A lesão aconteceu durante um treinamento no CT Carlos Castilho em novembro de 2024. Matheus Reis estava treinando com os profissionais e chegou a ser relacionado para algumas partidas pelo técnico Mano Menezes na época, né, em 2024. O atacante vivia a expectativa de começar a receber oportunidades e ser mais utilizado, mas teve que mudar os planos para passar por uma longa recuperação. Na realidade, não foi 2024 que ele teve oportunidade com o Mano Menezes, foi 2025. Recebeu a oportunidade de ser mais utilizado, mas teve de mudar os planos para passar por uma longa recuperação. Ele voltou a jogar em novembro de 2025 pelo Sub-20. Matheus Reis foi apontado em 2024
como um dos jogadores mais promissores do mundo, segundo o jornal inglês The Guardian. Formou um trio de destaque na base junto com Riquelme, Felipe e Isaac, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk. É um menino que ele tem dupla nacionalidade, né? Ele também ele nasceu no México, ele tem nacionalidade brasileira e mexicana. Já foi chamado para a seleção de base do México e também do Brasil. É um jogador muito bom, mas não tem dado muita sorte em relação a contusões. Agora o Canal se destacou, né, no amistoso do Uruguai, praticamente garantindo a sua ida para a Copa do Mundo. Isso é bom, ele fica mais valorizado e se tiver que vender mais tarde, será vendido por um valor bem maior. Apesar que ele, não acredito que ele seja vendido porque, eu não acredito que ele seja vendido porque ele já tem uma idadezinha e para ir lá para fora, muito difícil. Mas é um jogador de raça, fibra, né? Tem uma técnica, não é muito boa, mas tem uma técnica e faz falta ao Fluminense e a qualquer equipe brasileira. Tanto é que ele está se destacando nesse jogo que teve da seleção do Uruguai. Teve nota maior até do que o Arrascaeta, que por sinal, apesar de ser enaltecido por toda a imprensa brasileira, tem caído muito de rendimento. Inclusive ele não consegue nem jogar quase mais toda a partida. Não se sobressai muito. Às vezes um lance ou outro, mas caiu muito de rendimento. E é um cara novo ainda, né? O Arrascaeta não é velho. Deve estar acontecendo algum problema com ele. Mas aí vamos voltar falando do Fluminense. Eu só falei dele porque o Canóbio nesse jogo teve nota maior do que ele. Teve nota 6 e o Arrascaeta 5. O Zubeldia tem treinado o time para poder corrigir alguns erros, posicionamento da defesa, também posicionamento no meio de campo e no ataque. Eu acho que o Fluminense, esses 3 dias que ele teve descanso e agora os dias que está tendo para trabalhar, por sinal hoje, né, ele trabalhou quarta, quinta, sexta e sábado. Hoje está de folga para voltar a treinar amanhã, terça para jogar quarta-feira às 21h30 contra o Corinthians no Maracanã, que deve ser o jogo da transmissão da Rede Globo. O Fluminense, acredito que o treinamento do Beldia, de repente, deve fazer algumas alterações para testar alguns jogadores, apesar que eu acho que o time deve ser praticamente o mesmo, né? Eu acho que, tirando o Canóbio, que não deve ter condições de jogar, acredito que o time seja Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e, na minha opinião, deveria ser o Arana, mas eu acredito que o Zubeldia deve colocar o René. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Na minha opinião, deve ser o Serna, ou o John Kennedy, ou o Castilho, e o Savarino. Acredito que seja esse time. Uma ou outra alteração que o Zubeldia possa fazer para testar um ou outro jogador. Mas ainda tem amanhã e terça, mas ele já deve ter o time na cabeça, a não ser que aconteça algum imprevisto no treinamento de amanhã ou terça-feira. Fora isso, acredito que o Fluminense deve ir com esse time. Tirando umas 2 dúvidas aí. O Fluminense tem tudo para fazer um grande jogo. O Corinthians vem desfalcado, né, do Hugo Souza, do Carrilho e do Memphis Depay, que estava contundido também. São 3 jogadores super importantes que fazem falta ao Corinthians, principalmente o goleiro,
que eu, pelo menos na época que o Hugo Souza estava contundido, acho que era contusão que ele estava, era contundido, o goleiro reserva que agarrou no lugar dele era muito fraco. Então o Corinthians tomou uns gols ano passado por causa disso. Se for esse mesmo goleiro, tomara que ele falhe de novo, que o Fluminense consiga ter uma boa vitória sobre o Corinthians na quarta-feira. Eu acho que o Fluminense tem que voltar a ter esse coletivo que tinha, esse impacto, essa busca pela vitória, jogando futebol bonito, arte, mas tendo muita precaução na defesa. Não pode ir com tanta sede ao pote sem guarnecer a zaga, o meio campo e a zaga, né? Para não estourar tudo em cima do Fábio. Eu acredito que seja um bom jogo quarta-feira, são dois grandes clubes, duas grandes equipes, mas o Fluminense vive um momento melhor. Vamos aguardar para ver se o Fluminense vai ganhar esse jogo. Se ganhar, dá um passo importante para já chegar mais ou menos na parte de cima da tabela. Depois o Fluminense vai ter muitos jogos, né? Agora na volta são 18 jogos, incluindo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então o Zubeldia tem que saber dividir um pouco o time, né, o grupo, para não estourar a musculatura de um ou outro jogador. Tem que fazer trocas mediante a necessidade, sem deixar nenhum jogador estourar dentro de campo. Não pode falar o que ele falou, nem fazer o que ele fez. São jogadores de características diferentes, mas tem que botar para jogar. Tem que botar para jogar, arma de outra maneira e bota para jogar. Porque não pode ficar do jeito que está. Esse Otávio não tem mais condição de jogar no Fluminense. Quando tiver que botar o Otávio, bota como é que é o que veio do São Paulo? Olha, eu sei o nome dele, agora deu branco. O Alisson, bota o Alisson para jogar. Ele sabe jogar no meio, que o Dorival botou ele para jogar assim quando estava no São Paulo. E o Zubeldia aproveitou ele também assim. Foi quando ele rendeu mais no São Paulo, foi jogando ali no meio campo de volante. Então bota ele para jogar, bota o Martinelli um pouco atrás, bota ele ali no meio, se tiver que trocar os jogadores, e arma o time. E agora deve estar para voltar também o Bernal. Quando o Bernal voltar, não sei se vai levar mais 1 ou 2 semanas para ele voltar, ele pode fazer o primeiro volante, o Martinelli o segundo, e arma o time quando tiver que mudar alguma coisa. Vamos aguardar, né, possibilidades, né, peças para fazer vários estilos de jogo temos. Cabe ao treinador ter a serenidade, né, e a competência para botar os jogadores para jogar. Ele é um cara muito competente, mas ele tem que saber mudar na hora certa, não esperar tanto tempo para mudar depois, né? Ontem eu estava vendo o Sub-20, né, a seleção Sub-20 do Brasil, que estava fazendo amistoso. Não tem nenhum jogador do Fluminense, né? O único jogador lá que foi do Fluminense, o Isaac, não jogou nada, na minha opinião. Então o Riquelme Felipe poderia ter sido convocado, que eu acho ele mais jogador do que o Isaac, poderia ter sido convocado, não foi. É a primeira convocação desse treinador PC, não o conheço, mas dizem que ele é um grande treinador, e trouxe jogadores mais de São Paulo e lá de fora do que aqui do Rio. Do Rio, quando leva, é do Flamengo, para variar. Mas vamos aguardar para ver como que o Fluminense vai treinar amanhã e terça-feira, e qual o time e os jogadores relacionados pelo Zubeldia para o jogo contra o Corinthians, né? O restante é aguardar. Qualquer novidade a gente tenta vir aqui para falar. Agora, falando da outra parte, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata,
todo dia eu falo aqui, e, e que vendo açaí todos os dias, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite, e no caso, não tenho tempo para fazer praticamente nada, né? Então, eu costumava ver, antes de começar a vender açaí com a minha esposa aqui em casa, eu costumava ver sempre os YouTubes que falavam do Fluminense. Tem alguns YouTubes que eu confio, tinha outros que eu gostava, que agora eu gosto menos, mas tem os que eu confio mais. E o que eu procuro fazer? Eu pedi resolvi fazer o canal, né? Pedi a sobrinha da minha esposa, a Monique, para me ajudar a fazer. Ela fez, mas eu não conheço quase nada de internet. O que eu faço? Eu procuro escutar os YouTubes que tem pessoas lá dentro do Fluminense que informam as novidades para eles e que eu confio, né? Alguns YouTubes que eu confio, procuro vir aqui falar e falar o nome de quem do YouTube que falou essa notícia. Eu comecei a fazer isso como uma terapia. E, para surpresa minha, eu achei que eu não ia ter nem 50 inscritos. Para surpresa minha, estou com 758 inscritos. E aí me empolguei, né? E estou querendo chegar até junho aos 1.000 inscritos. E espero contar com a colaboração de todos. Fiz alguns amigos que se inscreveram no canal. Fiz alguns amigos aí que mandam mensagem para mim praticamente todos os dias. Aí espero que todo mundo tiver inscrito, continue dando like, compartilhando e dá o hype para melhorar a pontuação do canal. E que peça aos seus amigos que não estão inscritos para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. E as pessoas que assistem o canal, mas não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe. E peçam também seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Essa parte eu estou ficando feliz, graças a Deus. Estou levando a sério, né, agora os vídeos e os comentários que a gente fica exposto, porque no YouTube todo mundo vê. Então a gente tem que tentar falar as coisas certas para não passar nada errado para os ouvintes, né? Então aí eu estou gostando disso. Estou me sentindo muito bem fazendo isso e estou levando muito a sério. Agora outra parte, se vocês puderem colaborar para melhorar algumas coisas aqui no canal, aqui onde eu faço os vídeos, né? Que eu não tenho local fixo ainda, tenho feito ultimamente no meu quarto, meu e da minha esposa. Então aí, se vocês puderem colaborar, tenho 2 Pix, os 2 Pix são do Banco PicPay, com o nome Paulo Roberto. Se vocês puderem colaborar, um é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem dificuldade de digitar, como eu, por ter mal de passo. Aí vocês podem, se for doar de coração e não fizer falta, podem fazer o Pix qualquer valor para ajudar o canal, me ajudar a melhorar alguma coisa aqui do canal. Os Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. E o segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2 Pix, como falei anteriormente, são do Banco PicPay. É só entrar lá e ver Paulo Roberto e fazer o Pix no valor que vocês acharem que eu mereço e que o nosso canal merece. Desde que não faça falta a nenhum de vocês. E que seja dado de coração. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um bom domingo. Infelizmente eu não tenho jogo Fluminense hoje, mas quarta-feira, se Deus quiser, vai voltar a ter. E se Deus quiser, com uma grande vitória do Fluminense. Fiquem todos com Deus. Tenham um grande domingo. Até a próxima.